Paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos juntos mais uma vez para o comentário da segunda lição da revista da Escola Dominical dos adultos da nossa CPAD. Lembrando que a lição desse trimestre está tratando do tema O Deus de toda provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. E o assunto da lição do dia 9 de outubro de 2016 é a provisão de Deus em tempos difíceis. A provisão de Deus em tempos difíceis. O textuário diz: e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 de João, capítulo 2, versículo 17. Verdade prática diz: a igreja de Jesus Cristo é o farol para um mundo em trevas e decaído. Esse é o assunto da nossa lição, a provisão de Deus em tempos difíceis. Eu quero começar essa lição com a leitura bíblica de Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo 6. Eu acho muito importante fazer a leitura desse texto. Mateus 6, a partir do verso 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então aqui nós vemos claramente que Jesus apresenta um Deus provedor. O tema da lição, o título da lição é a provisão de Deus em tempos difíceis. E Jesus claramente apresenta no texto aqui que nós lemos, que faz parte do famoso Sermão do Monte de Jesus, ele apresenta um Deus provedor para as aves do céu, para os lírios do campo e também para os seus filhos. É isso que nós acabamos de ver no texto que nós acabamos de ler. O versículo 32 diz assim: de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. O Pai Celestial sabe do que nós necessitamos. Que coisa linda, não é? Que coisa maravilhosa. Ele sabe que nós necessitamos de todas essas coisas. Que coisas? As coisas relativas à subsistência, à manutenção, à vestimenta, ao alimento. Deus sabe que nós necessitamos de tudo isso. E Jesus então apresenta Deus como provedor, né? Como provedor.
Mas nós vemos também que Jesus ensina que essas coisas, alimento, vestuário, isso que é importante para a nossa vida e subsistência, não devem ser nossa prioridade. No versículo 33, Jesus diz: mas buscai primeiro. Então essas coisas são importantes, indispensáveis, maravilhosas. Nós não podemos viver sem isso, é verdade, é um fato, mas isso não deve ser prioridade na nossa vida. A nossa busca não deve ser a simples manutenção da vida, da subsistência, das coisas essenciais e necessárias. A prioridade, Jesus disse, que é o reino de Deus e a sua justiça. Mas buscai, ou seja, foque, vá atrás, primeiro do que é de Deus, do reino de Deus, da sua justiça. E disse Jesus, e todas essas coisas, ou seja, tudo que nos mantém, tudo que é importante para a nossa sobrevivência e subsistência, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, eu busco o reino, e essas coisas necessárias me são acrescentadas. Então, eu não posso buscar essas coisas para o reino me ser acrescentado. Eu busco o reino, eu me empenho pelo reino, minha prioridade é o reino de Deus e a justiça, coisas de Deus, relacionadas a Deus, a vida espiritual. E aí então essas coisas me são acrescentadas e não o inverso. Não é? Jesus não coloca aqui qualquer observação sobre o tempo que se vive ou a situação que se atravessa. Pode ver aqui, ele não está falando assim, se você viver um tempo difícil, se você viver um tempo de crise, então você faça isso. Não, não está relacionado nada a tempo. Isso aqui é um princípio para a vida, independente de situação que a pessoa está vivendo, independente do contexto que ela vive, independente do tempo que ela está atravessando. Simplesmente ele afirma que o Pai sabe das nossas necessidades e que elas nos serão acrescentadas. Simplesmente é isso. É uma questão de fé. Por isso que Jesus disse, e não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé, né? Pequena fé. Então é claro que Jesus está dizendo para a gente crer, para a gente confiar na provisão de Deus, não importa o tempo. Ele vai prover, seja qualquer período. O que nós não podemos é perder o foco. E qual é o foco? O foco é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Esse é o foco. Então, na crise, o foco continua sendo o mesmo, que deve ser em todos os momentos da vida dos que seguem a Jesus e querem obedecer aos seus ensinamentos, porque é Ele que está ensinando. É Ele que está dizendo que nós devemos buscar o reino de Deus. E é Ele que está afirmando, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não está querendo dizer que ninguém não deve trabalhar, não deve... Não, não é isso. Ele está querendo dizer o que é prioridade. É Deus a sua prioridade? É Deus a coisa mais importante? É a justiça de Deus? É a vida com Deus? É a comunhão com Deus? É o reino de Deus? São as almas salvas? São a obra de Deus a prioridade? Então acredite, você vai trabalhar e Deus vai suprir. Deus vai cuidar de você. A situação de crise pode levar as pessoas, isso é muito, infelizmente acontece, a tomarem decisões precipitadas. E até mesmo existem aquelas pessoas que, por não suportarem a pressão de um momento de crise, elas caem em estado de depressão e até mesmo de desespero. Essa que é a verdade. Por faltar a fé, por faltar a confiança, por faltar uma busca pelo reino de Deus, muitas vezes as pessoas caem em depressão profundíssima. Não estou falando que a depressão é consequência só disso, mas estou falando que quando a pessoa começa a viver uma crise muito grande, portas fechadas, problemas financeiros muito graves, a pessoa então começa a viver uma situação de pressão e pode entrar até em desespero. Isso de fato acontece. Todos nós podemos ter bem perto de nós exemplos desse tipo de pessoa. Quem sabe você mesmo já ouviu falar de um empresário que se suicidou, de um pequeno comerciante que pôs fim à própria vida. E tanta gente que já falou, eu vou acabar com a minha própria vida, porque no momento de desespero, essa pessoa ela não está suportando o momento que ela está vivendo. Isso é um caso muito grave. Por isso que é importante o que nós lemos aqui, que Jesus ensina todos nós a confiarmos em Deus e acreditar que nós temos um Pai que é provedor e supridor, não apenas do que nós necessitamos do ponto de vista material e físico, mas também do conforto para a nossa alma,
da tranquilidade para o nosso ser, do fortalecimento para os momentos, para a gente enfrentar com força, enfrentar com coragem, enfrentar as situações com poder e não sermos frágeis, fragilizados e fracos nessas situações. A lição, ela dá um quadro do mundo em que nós vivemos. E ela cita que o mundo jaz no maligno, ela fala do mundo globalizado, ela fala de um mundo com constantes mudanças e também um mundo puramente humanista, ou seja, centrado no homem, e um mundo secularizado, ou seja, as coisas de Deus estão plenamente arrancadas, plenamente deixadas de lado no mundo em que nós vivemos, que jaz no maligno. Então, num quadro de mundo como esse, onde encaixar a busca pelo reino de Deus e a sua justiça? Onde encaixar? Num mundo que jaz no maligno, num mundo globalizado, num mundo de constantes mudanças, num mundo onde a ênfase é humanista, onde a ênfase é o homem, num mundo secularizado, onde se encaixa a busca pelo reino de Deus e a sua justiça nesse mundo. Como então Deus pode dar para esse mundo o que ele necessita, se a maioria das pessoas não tem tempo para ele em suas vidas? Não tem tempo para Deus em suas vidas. Como pode acontecer isso? A maioria das pessoas, infelizmente, elas não estão olhando para as aves do céu nem para os lírios do campo. Jesus disse olhar para as aves do céu, para os lírios do campo. Eles não estão olhando para contemplar as obras de Deus, a obra do Deus provedor. Jesus está querendo que os seres humanos, Jesus está querendo que os homens possam contemplar como Deus cuida da sua criação, para poder tranquilizar o seu coração e confiar nesse Deus, e depositar a sua esperança nesse Deus. Porque se Ele cuida das aves, se Ele cuida dos lírios, cuida da gente também, cuida de nós também. Porque o homem é o ser, é a coroa da criação de Deus. Caiu em pecado, sim, mas Deus espera que o homem volte para Ele. Por isso enviou Jesus para ser o Salvador, o mediador, o caminho entre Deus e o homem. E o homem voltando para Deus, ele pode confiar, ter certeza de que o Deus provedor vai prover para a vida dele. Crer em Deus e priorizar o seu reino e a sua justiça sempre foi um desafio para o homem em todas as épocas, em todos os tempos. E em momentos de crise não é diferente. Entendeu? Por isso que Jesus não fala de tempo lá em Mateus capítulo 6. Não fala em tempo, em período, em circunstâncias. Ele simplesmente fala que Deus provê. Sabe as nossas necessidades, que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. E em todo tempo, em todo momento, inclusive em tempos de crise, que não é diferente. A fé não pode ser abalada por qualquer crise que nós podemos passar. Estamos vivendo uma crise no país? Estamos. Mas a nossa fé deve ser preservada nesse período. A palavra de Deus deve nos manter firme na fé. Jesus disse em Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem. Então, no tempo de crise, pode faltar o pão, mas nós não vivemos só de pão, nós vivemos da palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus deve nos manter firmes na fé, mesmo em períodos de crise. E é nesse contexto a gente tem que ter certeza que Deus terá seus meios de cuidar daqueles que nele confiam. Nele confiam. Né? Deus não supriu para Elias, né? Supriu para Elias o que Elias necessitava. Ele deu provisão nos tempos de Eliseu também. A própria lição cita a provisão de Deus para Elias, lá no ribeiro de Querite. Depois a provisão de Deus para Elias lá em Serepta, através da viúva. Não é? Deus proveu, Deus é poderoso. Né? Usou corvos lá no caso de Elias. Não é? Usou uma viúva pobre, mas usou. Deus tem seu mecanismo para mostrar para nós que Deus não depende de recursos humanos. Deus opera de forma maravilhosa
extraordinária e milagrosa, além das condições humanas, de forma sobrenatural. Onde já se viu corvo levar a carne? Mas levou para Elias, durante todo o tempo que ele esteve acampado junto ao ribeiro de Querite. Então, nós devemos acreditar que nesse período de crise, Deus tem seus meios de prover para aqueles que nele confiam. Então, muitos são providos ou serão providos por Deus. Agora, o interessante é que outros serão provedores também. Alguns serão providos, outros serão provedores. Ou seja, vai haver pessoas que Deus vai usar para prover aos necessitados. Assim como ele usou um corvo, assim que ele usou uma viúva para ser o canal para prover para Elias e também para ela mesma. Deus vai usar pessoas. Eu me lembro de Mardoqueu. Mardoqueu, lá no livro de Esther, quando ele disse para Esther, que já era rainha, estava lá no palácio e estava pairando sobre os judeus de todo o reino, de toda a fortaleza, de todo o império ali de Assuero, a pena de morte, né? A morte por causa da trama ardilosa de Amã, e Esther lá no palácio. E Mardoqueu, ele mandou uma mensagem para Esther, e entre muitas coisas que ele disse para Esther, ele disse assim: e quem sabe se para tal tempo como este chegasse a este reino. É como se ele dissesse: quem sabe não foi para isso que Deus te colocou como rainha no lugar de Vasti. Porque Deus sabia que esse tempo ia chegar, esse tempo em que a pena de morte, a sombra da morte ia pairar sobre os judeus. Quem sabe não foi para esse tempo que Deus te colocou aqui. Está escrito lá em Esther, capítulo 4, versículo 14. Para esse tempo. Então nós vivemos um tempo de crise, mas quem sabe nesse tempo você não vai ser um provedor. Deus vai te usar para prover. Que lindo, não é? Deus usar você para prover as pessoas necessitadas, para prover aqueles que estão necessitando de ajuda. Porque Deus, ele tem a sua provisão em tempos difíceis, mas Deus sempre usa meios, Deus sempre usa caminhos, Deus sempre usa mecanismos, Deus sempre tem vasos, como usou no passado, usou Eliseu, né? Usou aqueles 4 leprosos, usou Elias, usou a viúva, né? Usou José lá no Egito. Tudo que José passou, mas no momento de crise, lá estava José no Egito. Foi tirado da prisão na hora certa para ser o governador do Egito, para ser usado por Deus para administrar no tempo da abundância, para que pessoas pudessem ser mantidas vivas, inclusive a descendência de Jacó, ser mantidos vivos ou mantida viva durante o período de fome que atingiu aquela região, o mundo de então. Mas no Egito tinha pão, no Egito tinha alimento. Mas José foi para o Egito novo, com 17 anos, para aos 30 ser colocado como governador no tempo de Deus, no tempo certo, para ser o instrumento que Deus ia usar para prover mantimento, não apenas para o Egito, mas para todas as pessoas daquela região afetada pela fome, inclusive seus familiares, que foram preservados por Deus. Ele foi o provedor. Nós lembramos também de num dia no ministério de Jesus, na região de Betsaida, quando as pessoas se reuniam, eram mais de 5.000 homens, né? Estavam ali reunidos, sem contar mulheres e crianças, e Jesus disse para os discípulos: olha, eles não posso mandar eles embora. Vocês dão de comer para eles, e os discípulos foram procurar, só encontrou um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. E esse menino, então, foi o canal que Deus usou, que Jesus usou. Pegou os 5 pães e 2 peixinhos dele, deu graças e começou a partir, e a Bíblia diz que aquela multidão foi alimentada de tal maneira que sobrou. Mas olha aí, o pouco que aquele menino tinha foi o canal, foi o instrumento, foi a provisão. Ele foi o provedor que Deus usou para alimentar aquela grande multidão. Nós vemos também na igreja primitiva aqueles crentes que tinham suas herdades, suas propriedades, a Bíblia cita Barnabé pelo nome, mas muitos outros, eles vendiam as suas propriedades, traziam o dinheiro aos pés dos apóstolos e os apóstolos repartiam aos que tinham necessidade. Então era um tempo em que Deus estava usando os próprios crentes para prover a manutenção de outros irmãos. Então nesse tempo de crise que nós enfrentamos, quem sabe
Você não é um canal de Deus para prover para as outras pessoas. Então não retenha o que Deus te dá. Não fique guardando, preservando, não seja egoísta. Vamos repartir, vamos fazer a nossa parte. Vamos ajudar, claro, com planejamento, com equilíbrio, com sabedoria, mas Deus pode usar a todos nós para sermos provedores, não é? Porque nós podemos necessitar e alguém prover para nós. Deus usar alguém para prover para nós, mas também nós podemos ser usados por Deus para prover. E assim todo mundo é abençoado, todos são agraciados, a graça de Deus cai abundantemente sobre todos, não é? Quem andar com Deus terá em qualquer circunstância a presença, o cuidado e o agir de Deus em sua vida. Essa é a grande verdade, esse Deus provedor. Assim como Abraão, quando ele saiu da sua terra e andou com Deus pela fé e ele viu Deus cuidar dele, depois Isaac também viu, Jacó também viu, nós temos gerações de pessoas que confiaram em Deus. Exemplos inumeráveis de pessoas que confiavam em Deus, andaram com Deus e Deus proveu para eles. E Deus os usou para serem provedores também. Então o tempo de crise é um tempo em que nós podemos desfrutar das provisões benditas e maravilhosas de Deus para a nossa vida. Boa aula para você. Que Deus te abençoe.